Olá pessoal, espero que estejam todos bem e espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Essa é a parte 2, onde vamos continuar a nossa discussão sobre a previsão de cargas baseada na NBR 5410. Vamos falar um pouquinho agora das tomadas de uso específico, tá bom? Ok, pessoal. A norma, nesse item aqui, que seria o item 4.2.1.2.3, ele fala sobre os pontos de tomada, né? E ele considera aqui no primeiro item, né, que em locais de habitação os pontos de tomada devem ser determinados e dimensionados de acordo com o item 9.5.2.2, que a gente já discutiu. Então, toda aquela metodologia que a gente exemplificou, né, baseada no perímetro dos contos. Ok. Nos halls de serviço, a gente também já discutiu, né, essas partes de condomínio, que tem que ter pelo menos uma tomada, e nesse caso, essa tomada ela tem que estar preparada para uma potência aí, né, correspondente, o circuito que alimenta essa tomada tem que estar preparado para uma potência até 1000 VA. Agora nós vamos começar a falar de outros pontos. Né? Quando um ponto de tomada for previsto para uso específico, deve ser a ele atribuída uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado, ou a soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados. Então, por exemplo, chuveiro. Né? A potência que você vai assumir no circuito vai ser a potência do chuveiro. No caso do circuito de ar-condicionado, o circuito que alimenta, né, aquele ar-condicionado vai ter que suportar uma potência correspondente à potência do ar-condicionado. E um detalhe importante é que cada tomada de uso específico tem que ter um circuito só para ela. Então, no caso das tomadas de uso geral, a gente vai ver que a gente pode combinar as tomadas, por exemplo, as tomadas da sala, as tomadas do quarto, né? Talvez as tomadas de um segundo quarto. Né? A gente poderia combinar as tomadas da cozinha com a da área de serviço, por exemplo. Agora, você não poderia, né, combinar o circuito de chuveiro com o circuito de tomadas. Então, o chuveiro ele teria que ter um disjuntor específico e condutores específicos para alimentá-lo. Tá bom? Uma outra questão interessante é a distância, né? Geralmente esse ponto de tomada de uso específico deve estar localizada no máximo 1,5 metro do ponto previsto a localização do equipamento a ser alimentado. A ideia de estar perto é exatamente minimizar a distância, cabo exposto e tudo mais, né? E os pontos de tomada destinados a alimentar mais de um equipamento devem ser providos com a quantidade adequada de tomadas. Né? Então, isso é um ponto que é sempre importante, né? E isso vale tanto para a tomada de uso específico quanto tomada de uso geral. Né? Bem, quando a gente fala de potência, né, de tomada de uso específico, geralmente você não sabe exatamente qual que é o equipamento que seu cliente vai comprar. E lógico que eventualmente ele também pode efetuar uma substituição. Né? Então essa tabela aqui é uma tabela interessante que ela permite a gente ter uma noção de potências nominais típicas, tá? De alguns equipamentos, tá? Então aquecedores de água, ar-condicionado, entendeu? Por exemplo, dependendo do número de BTUs por hora do ar-condicionado, que é uma especificação que geralmente se usa, né? O pessoal geralmente usa um número, por exemplo, 600 BTU por hora por metro quadrado, né? Então, se tiver um cômodo de 10 metros quadrados, você precisaria de pelo menos 6.000, né? E aí você tem uma potência típica que esse equipamento consome, entendeu? Então, por exemplo, uma máquina de Xerox também, né? Um ferro de passar roupa de alta potência, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, uma lavadora de pratos, geralmente tem uma potência alta, né? Então talvez necessite de uma tomada de uso específico, né? Torneira elétrica, então torneiras elétricas aí de potência altíssima. Também teria o chuveiro e tudo mais, né? Ok. E aí, nesse caso, né, por exemplo, vamos pensar aqui no nosso exemplo. Se a gente tiver uma torneira elétrica na cozinha e a gente tiver no banheiro um chuveiro, né, a gente vai definir para eles potências específicas associadas aos equipamentos. Então a gente não vai combinar isso aqui, né, com as outras tomadas para fazer um único circuito. Cada tomada de uso específico vai ter o seu circuito de alimentação, o seu disjuntor de proteção, tudo certinho. Ok, como que a gente calcularia a potência total, né? Então, muitas vezes esse dado de potência total ele pode ser usado depois, né, posteriormente, para fazer um dimensionamento
do ramal de entrada e tudo mais, né? Então, se a gente pegar a potência de todas as tomadas aqui, então estou pegando um exemplo aqui, né? Que a gente tem aqui vários cômodos, né? E a gente tem aqui as potências, né? Associadas tanto à iluminação, né? Tá aqui nessa primeira coluna, quanto a tomadas, né? Então, qual que é a questão que a gente tem que observar? As unidades, tá? Então, aqui a potência das tomadas de uso específico, muitas vezes elas são dadas em watts, tá? Enquanto a potência, né, aparente, né, a potência de iluminação e de tomadas, ela é dada em potência aparente, que é VA. E não necessariamente você pode somar as duas coisas, porque a gente tem os fatores de potência das cargas. Então, por exemplo, tem um fator de potência típico de motores, que é 0,8. As tomadas de uso geral, a gente tipicamente assume um fator de potência para elas de 0,8, tá? Chuveiro elétrico, geralmente o fator de potência dele é 1, então o S é igual ao P, né? Então não dá diferença. Iluminação fluorescente, iluminação LED, geralmente elas têm um fator de potência baixo, entendeu? A não ser que tenha um driver de alto fator de potência, né? Um equipamento de melhor qualidade, né? Então, se a gente quisesse calcular a potência total, né, o que a gente poderia fazer, né, é pegar os 5.500 VA de tomadas de uso geral, utilizar um fator de potência de 0,8 e isso me daria aqui uma potência ativa de 4.400 watts. É menor, né, exatamente por causa do fator de potência. Já a iluminação, eu estou assumindo para ela um fator aqui igual a 1, por exemplo, utilizar lâmpadas de alto fator de potência, né? E aí, consequentemente, a gente teria 900 watts, porque VA é igual a watt quando o fator de potência é unitário. E aí sim, agora eu poderia somar a potência da iluminação com a potência das tomadas de uso geral com a potência das tomadas de uso específico. Então tome cuidado com esses números, né? Eventualmente, quando for calcular a carga total, pode ser que você precise utilizar o fator de potência a seu favor. E aí vem uma pergunta, né, que ela pode surgir nesse momento, né? Como a gente viu na norma, né, algumas tomadas são tomadas de 1000 VA, algumas tomadas são de 600 VA e as outras são de 100 VA. Então a grande questão é, existe alguma diferença entre a tomada de 600 VA e a tomada de 100 VA? Então isso é uma pergunta que já me fizeram uma vez e eu quis trazer aqui para discutir com vocês. Então a primeira coisa, pessoal, que vocês vão perceber é que não existe diferença entre uma tomada de uso geral de 100 VA e a tomada de 600 VA. Tá? Basicamente, elas vão ser ligadas no mesmo circuito, como aqui está indicado nessa figura. Então vai ter um disjuntor, que vai sair lá do quadro de distribuição, no caso esse disjuntor 2, né? Vai vir a fase, neutro e proteção, aí vem do BEP, né, do barramento aqui de potencialização e do barramento de neutro. Isso vai ligar na primeira tomada, o cabo continua e liga na segunda. Geralmente tem uma emenda aqui, né? Pode ser uma emenda em derivação, né? E aí você faz a ligação da primeira tomada, continua com o cabo e liga na segunda. E esses cabos, eles têm exatamente a mesma bitola, pessoal. Então, esses cabos aqui têm a mesma espessura desses cabos aqui. Tá? Então, a tomada de 100 VA e a de 600, elas, de fato, elas não são diferentes, tá? Esse número, 600 VA, 100 VA, 1000 VA, para tomada de uso geral, é apenas um valor de referência para que a gente efetue o dimensionamento do circuito que alimenta as tomadas. Então, da mesma forma que na iluminação 100 VA não quer dizer que a lâmpada é de 100 watts, aqui também 600 VA não quer dizer que a sua tomada tem uma capacidade de 600 VA ou 600 watts, tá bom? E isso aí vai também estar relacionado, pessoal, ao fato de que as tomadas elas não operam ao mesmo tempo. E muitas vezes elas operam abaixo da capacidade máxima. E qual que seria a capacidade máxima? Bem, se a gente pegar uma tomada de 10 amperes em 127 volts, 10 amperes vezes 127 volts dá uma potência de 1270 VA, pessoal. E em 220 daria uma potência de 2200 VA. Se a gente pegar agora uma tomada 20 amperes, aí ela vai trabalhar com 2.540 VA em 127 e 4.400 em 220. Tá? Então, na verdade, né, esse 600 VA ele é abaixo da capacidade das tomadas. Né?
E aí pode surgir uma dúvida. E se todas as tomadas, né, elas estivessem funcionando ao mesmo tempo com potência plena? Bem, isso é uma situação, né, que não é uma situação prática, né? Ela é hipotética, porque é muito difícil isso acontecer na prática, tá bom? Mas vamos tentar analisar o que aconteceria. Bem, vamos supor, né, que tem um circuito que alimente todas as tomadas da cozinha. Vamos supor que são 5 tomadas, então tem 3 tomadas de 600 e 2 tomadas de 100, ou seja, 2.000 VA de potência. Quando a gente fazer o nosso dimensionamento, os condutores desse circuito, eles vão ser dimensionados para suportar essa potência de 2.000 VA. Se você dividir 2.000 VA por 127, é a mesma coisa de falar que esses condutores, eles suportam uma determinada corrente. Tá? E a proteção, ela vai ser dimensionada de acordo com o condutor que você escolher. Então, se tiver um condutor lá, por exemplo, de 2,5, você vai colocar um disjuntor no máximo de 20, né, amperes, um C20. Né? E, consequentemente, ele vai proteger o seu condutor. E tudo isso está coerente com a sua potência inicial de 2.000 VA. Agora, se todas as tomadas operarem em potência máxima, que é um caso muito pouco provável, em teoria, né, a gente teria 5 tomadas operando com 10 amperes cada uma, daria 1.270, daria 6.350 VA, que significa que a gente teria uma sobrecarga. O que vai acontecer? Bem, o seu circuito de proteção ele está projetado para 2.000 VA. E, consequentemente, nessa situação de sobrecarga, ele vai desligar o circuito para proteger os condutores da instalação. Então, esse é o raciocínio, pessoal. A ideia aqui é que esses 600 VA, esses 100 VA, são valores apenas para dimensionamento. E caso, né, uma tomada opere, por exemplo, com 10 amperes de corrente, provavelmente essa potência vai ser menor que a potência do circuito. Por exemplo, de cozinha, 1.800 VA se você tiver 3 tomadas. Se uma delas trabalhar em 1.270, sem problemas. Agora, se duas operarem no limite, aí o disjuntor vai desarmar. Mas é exatamente a finalidade dele. Então a ideia aqui também é tentar economizar um pouco, né, no sentido que você não precisaria, né, dimensionar o seu circuito de cozinha para trabalhar com essa potência toda. Porque isso aqui ia pedir um condutor, às vezes, de 6 milímetros quadrados. E se você trabalhar com essa potência, você pode usar um condutor de 2,5. Se ele estiver bem protegido, tranquilo. E a probabilidade de todas as tomadas operarem ao mesmo tempo é pequena. Então é coerente fazer essa metodologia de projeto. Espero que tenha ficado claro, então. Então não tem diferença de tomada de 100 VA para 600 VA. Tem diferença de tomada de 20 amperes para de 10 amperes. Isso tem. Né? Agora a de 600 e a de 100, elas são tomadas de 10 amperes. São tomadas padrão. Última parte da nossa aula, pessoal, discutir um pouquinho sobre cargas especiais. Então, primeiro, né, se a gente for falar de iluminação comercial, primeira coisa, né, a gente vai ter que efetuar um cálculo luminotécnico. Né? Então, se for um escritório, tá? Se for um laboratório de ensaios, né? Se for uma sala de aula, então vai ter uma quantidade, né, especificada de lumens, que a gente fala, para uma determinada tarefa que você vai efetuar no recinto. E aí a gente vai ter que fazer o cálculo luminotécnico, né? Não tem receitinha, tem uma metodologia, mas não tem uma receitinha de bolo na 5410 para a gente utilizar, né? Então fiquem tranquilos, isso é cenas dos próximos capítulos. Vamos discutir isso com bastante cuidado no nosso próximo aula. Ok. Previsão de tomadas também não tem na 5410 critérios para instalações comerciais ou industriais, né? Às vezes você tem um prédio, né? E, por exemplo, na parte de baixo do prédio é uma loja, ou então um escritório, um cômodo para alugar, por exemplo, né? Então, tem uma abordagem que ela é bastante empregada, que é o seguinte, se você pegar um escritório aí de 40 metros quadrados, você coloca uma tomada a cada 4 metros quadrados, perfeito? Ou uma tomada a cada 3 metros a fração de perímetro. São 2 critérios. Né?
e aí você escolhe o que der o maior número de tomadas. Então, vamos supor que a gente faz o primeiro critério, deu 3, a gente faz o outro critério, deu 4. Você vai utilizar 4 tomadas, pelo menos. Já em escritórios com área maior do que 40 metros quadrados, ou seja, escritórios bem grandes, a gente já pega 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados e uma tomada para cada 10 metros quadrados ou fração de área. Então, se tiver um escritório de 40 metros quadrados, 10 tomadas. Se você tiver um escritório de 41 metros quadrados, 11 tomadas. Essa seria a ideia. E, para esse tipo de aplicação, a potência mínima da tomada de uso geral, a gente adota 200 VA. Tá bom? Então, isso seria a norma, né? Agora, se dentro lá do escritório tem uma copa, aí naquela copa você usa aquela mesma regra que a gente aprendeu anteriormente, 600 VA para as 3 primeiras, né? Uma a cada 3,5 de perímetro, e depois as outras são de 100 VA até 6, né? Passou de 6, aí as 2 primeiras são de 600 e o restante é de 100 VA. Também em lojas, né? Aí em lojas geralmente são cômodos maiores, então a gente tipicamente pensa em uma tomada para cada 30 metros quadrados ou fração de área. 200 VA por tomada de novo. Mas, tá? Deve-se computar separadamente as tomadas destinadas a lâmpadas, vitrines e demonstrações de aparelhos. Então, igual aqui nesse caso que a gente tem mais de 10 aqui telas, né, sendo aqui exibidas, né, você deve ter mais de 10 tomadas, uma para cada um desses monitores. Então, essa seria a ideia, né, para cômodos de loja. Ok. E também, pessoal, tem as cargas especiais de condomínio aqui, né, que é o último ponto que nós vamos discutir hoje, né? O que são essas cargas? Né? Geralmente são cargas de uso comum e devem ser previstas no projeto. Então, o sistema do elevador, né, os motores para o elevador, um sistema de portão eletrônico, né, bombas, por exemplo, de recalque, bombas utilizadas para limpeza, bombas utilizadas nos equipamentos ali de prevenção de incêndios, né? Então, todos esses equipamentos, né, eles têm potências, né, que geralmente elas são definidas, especificadas pelos fornecedores, né? Então, quem forneceu o elevador vai te falar quanto que é essa potência, né? Quem montou o sistema ali de prevenção de incêndio ali, né? Com certeza vai falar, tem uma bomba de, por exemplo, meio cavalo ou 1 cavalo, e você vai ter que prever circuitos separados para cada uma dessas cargas especiais. Então ela entra na sua previsão de cargas, exatamente porque essa energia tem que vir da concessionária, então para dimensionar o ramal de entrada, para dimensionar tudo. Essas cargas elas têm que entrar na conta, tá? E isso tem que entrar também na hora de fazer o dimensionamento dos circuitos elétricos que vão alimentar essas cargas especiais. Então esse seria o ponto. Espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.